E o Corinthians deve 23 milhões de reais a Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores desses números e a irritação da atual diretoria para com um contrato assinado com o holandês. Bora falar também sobre o Palmeiras, que venceu mais uma, mas se Vitor Roque for vendido, já dá para cravar que o Verdão vai ficar com bem menos do que os 80% comprados junto ao Barcelona. Preciso te falar também que o São Paulo lucrou mais com o jogo na Vila Belmiro do que em sua última partida no Morumbi. Para completar, o Bayer Leverkusen de olho em volante do Flamengo, tem novidade importante no Vasco, presidente do Santos sendo desmentido de forma pública, o Internacional com a pior campanha da sua história no Brasileiro por pontos corridos, últimas do mercado, bastidores, finanças, Cruzeiro, Atlético e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, momento em que eu sugiro partidas e resultados do dia. Nessa sexta-feira, tô indo numa múltipla com 3 jogos, preciso da vitória do Al Taun ou do empate contra o Al Fateh, Campeonato Saudita. Preciso da vitória do AEL Limassol ou do empate no Campeonato do Chipre, além da vitória do Al Hilal, time de Marcos Leonardo e companhia. O Al Hilal joga fora de casa contra o lanterna do Campeonato Saudita, o Al Najma. Se esses 3 resultados acontecerem, a gente pega uma cotação de 2,06. E o melhor vem agora, para que você não tenha que ficar procurando esses jogos, basta clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece pronto para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Fluminense venceu o Mirassol por 1-0 e abriu 5 pontos de vantagem para o São Paulo e 8 pontos em relação a Vasco e Corinthians, Flu dando passo importante para estar na próxima Libertadores da América. Nesse momento o time é o 7º colocado e o brasileiro tem G7. Bora falar também sobre o Sport, que dispensou Derek Lacerda. Tudo porque o atacante se recusou a participar de parte das atividades nessa quinta-feira. Derek, que pertence ao Cuiabá, já foi devolvido ao clube. Já o Curitiba pode subir para a Série A do Campeonato Brasileiro nesse domingo. Para que isso aconteça, o líder da Série B precisa vencer o Paysandu fora de casa e torcer para que o Criciúma não ganhe do Atlético Goianiense em Criciúma ou que o Atlético Paranaense não vença o Volta Redonda em Curitiba. Alfredo Sampaio, diretor da Federação Brasileira de Treinadores, entregou o seu cargo após todo aquele constrangimento causado por Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão. Ainda na esteira desse assunto, contar que nas últimas horas Rogério Ceni, Felipão, Renato Gaúcho, entre outros técnicos, entraram em contato com Carlo Ancelotti para mostrar solidariedade ao treinador italiano. Bora falar agora sobre um negócio ruim, mas bem ruim, para o Galo, para o Matheus Mendes e para o América Mineiro. Bora explicar em detalhes essa história? Você vai lembrar que no mês de agosto, o Matheus Mendes, goleiro que pertencia ao Galo e estava emprestado ao América, foi vendido ao Alverca, certo? Pois bem. Para o Matheus Mendes o negócio foi ruim, ele era titular absoluto na Série B e agora, desde que se mudou para o Alverca, foram apenas 3 partidas, sendo uma única no Campeonato Português, as outras 2 em jogos das Taças de Portugal, Taça da Liga e Copa da Liga. Para o América foi péssimo, o Coelho perdeu seu goleiro titular e uma peça super importante na engrenagem do time. Para o Galo a coisa também não foi boa, o negócio havia sido fechado em 200 mil euros por 50% dos direitos econômicos, só que o Alverca não pagou os 200 mil euros e o Galo vai recorrer à FIFA para cobrar 250 mil euros ou mais ou menos 1,5 milhão de reais equivalentes a dívida mais juros e correção monetária. Só para registrar, o Matheus Mendes era tido como um dos principais goleiros jovens do futebol brasileiro e não tem conseguido atuar em Portugal. Hora de falar sobre o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço. O Pedrinho BH está voando especialmente fora das 4 linhas. A rede de supermercados BH, da qual ele é dono, deve terminar 2025 com um faturamento de 25 bilhões de reais. São 4 bilhões a mais do que no ano passado, que já haviam garantido aos supermercados BH um recorde de faturamento desde a sua fundação. No próximo ano, os supermercados BH completa 30 anos de existência. Dos 25 bilhões de faturamento, devem sobrar para o Pedrinho BH e seus sócios algo na casa dos 750 milhões de reais. Tá bom para você?
Quero completar contando que nesse ano, supermercados BH alcançaram 400 lojas, muito concentradas em Minas Gerais, mas também chegando ao Espírito Santo já são 41 lojas no estado vizinho. Só para arrematar, é importante lembrar que o Douro do Cruzeiro tem hoje a 4ª maior rede de supermercados do país. No ano passado, supermercados BH já haviam ultrapassado o Pão de Açúcar, tornando-se o 4º maior em receita do país. Bora falar agora sobre o Internacional, que tem sua pior campanha da história no Campeonato Brasileiro por pontos corridos depois de 32 rodadas. Nem no ano do rebaixamento o Inter tinha campanha tão ruim. A atual equipe colorada soma, depois de 32 rodadas, 36 pontos conquistados. São 2 de vantagem em relação ao Vitória e 3 à frente do Santos, o primeiro time no Z4. Pois bem, em 2016, quando o Internacional foi rebaixado, a equipe tinha 37 pontos nessa atual rodada, 1 ponto a mais do que a campanha desse ano. Importante registrar que todas as outras campanhas haviam sido melhores. Entre elas, a de 2004 com 40 pontos, a de 2023 e 2013 com 42 pontos. Ou seja, o Internacional de Ramon Dias e companhia tem a pior campanha colorada depois de 32 rodadas. É também por isso que o treinador argentino, ex-Vasco e Corinthians, pode ser demitido nesse final de semana caso não vença o Bahia dentro de casa. Partida importantíssima para o futuro do Colorado. Hora de falar sobre o Santos para contar que Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, foi desmentido publicamente pelo treinador do Santos, Juan Pablo Vojvoda. Depois da derrota por 2-0 para o Palmeiras, do Allianz Parque, na noite dessa quinta-feira, o Vojvoda foi perguntado: é verdade que foi você quem indicou o Bilal Mohamed, atacante argelino contratado há algum tempo atrás? Queria contar para vocês que no domingo, em sua emissora de TV, o Marcelo Teixeira afirmou que o Bilal foi contratado porque o Juan Pablo Vojvoda teria pedido a contratação do atleta. O Vojvoda disse que não conhecia o Bilal até ele ser contratado, ou seja, o presidente Marcelo Teixeira passou por esse constrangimento público. Santos, que está afundado na zona do rebaixamento, derrota para o Palmeiras impediu o Santos de deixar o Z4. Ele havia sido ultrapassado pelo Vitória na quarta-feira, o Vitória venceu o Internacional por 1-0. Para piorar, os próximos jogos do Santos, todos pedreira. Enfrenta o Flamengo no final de semana fora de casa, recebe o Palmeiras na rodada seguinte na Vila Belmiro e depois o Mirassol. Só para completar sobre o Santos, contar que Álvaro Barreal cumpriu metas e será comprado pelo Peixe, 4 milhões de dólares, ou mais ou menos 21 milhões e 600 mil reais, meio atacante argentino que pertence ao FC Cincinnati e vai assinar com o Peixe até 2028. Hora de falar sobre o Vasco. De acordo com a imprensa turca, o Cruz Maltino tem pressa para fechar o mais rápido possível a compra em definitivo de Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 26 anos de idade que pertence ao Galatasaray. Importante registrar que o atleta está emprestado até junho do ano que vem, mas, segundo a imprensa turca, há preocupação em São Januário de que o Cuesta se valorize pela presença no Vasco, pelas convocações para a seleção colombiana e chame a atenção de outros clubes. As cifras da opção de compra não foram divulgadas, mas dá para imaginar um acordo pesado. Somente pelo empréstimo, o Vasco teve de desembolsar 750 mil euros. Carlos Cuesta, que havia sido comprado pelo Galatasaray junto ao Genk, da Bélgica, por 8 milhões de euros, não deu certo no futebol belga, mas vive grande fase com a camisa do Vasco. Em 9 partidas deixou excelente impressão, especialmente atuando ao lado de Robert Renan. Hora de falar sobre o Flamengo, para contar que Everton Araújo segue na pauta do Bayer Leverkusen. O time alemão tem monitorado já há algum tempo o volante de 22 anos de idade. Inclusive, durante o período, chegou a mandar um representante para assistir ao Everton Araújo de perto. A temporada atual do atleta de 31 jogos e 1 gol pelo time de cima, volante revelado pelo Volta Redonda, ele chega ao Flamengo pro Sub-20 no ano de 2022, depois o Flamengo o adquire em definitivo. Hoje o Fla é dono de 70% dos direitos econômicos do Everton Araújo, Volta Redonda tem 21% e o jogador segue com 9% de olho numa venda futura. Não é a primeira vez que o Everton Araújo é especulado por clubes de fora. O Flamengo não tem a intenção de negociá-lo, a menos que surja uma proposta interessante. Só para completar em relação ao Fla, contar que Plata foi multado nessa quinta-feira pela expulsão no dia anterior contra o São Paulo.
e a multa se deu pela reincidência nos cartões vermelhos, atleta que havia sido expulso contra o Estudiantes, contra o Racing e agora contra o São Paulo. Esses 2 pontos deixados na Vila Belmiro podem ter sido decisivos na briga pelo título do Campeonato Nacional. Só para completar, registrar que o Plata já havia recebido uma outra multa nessa temporada. É a segunda multa em 2025, a primeira por uma falta a um dia de tratamento no departamento médico sem justificativa. Hora de falar sobre o São Paulo. Acredite se quiser, o São Paulo faturou mais jogando na Vila Belmiro contra o Flamengo do que no Morumbi contra o Bahia. Bora aos números. São Paulo venceu o Bahia por 2-0 diante de 15.221 pagantes, com uma renda bruta de R$ 686 mil. Já o empate em 2-2 contra o Flamengo teve 11.228 pagantes e uma renda bruta de R$ 884 mil. Como São Paulo e Santos fizeram um acordo para que o Santos jogue no Morumbi e o São Paulo jogue na Vila sem pagamento de aluguel, o tricolor conseguiu, dessa partida contra o Flamengo, ficar com uma arrecadação líquida de R$ 297 mil, contra 168 mil arrecadados no Morumbi na vitória por 2-0 contra o Bahia. É natural que se tivesse jogado contra o Flamengo em seu estádio, especialmente depois das vitórias, contra o Bahia por 2-0 e contra o Vasco por 2-0, o São Paulo levasse bem mais gente do que os 15 mil pagantes que estiveram na partida contra o Bahia, aumentando a arrecadação. Mas é curioso notar que o São Paulo foi capaz de arrecadar mais jogando na Vila Belmiro, um estádio bem pequeno na comparação com o seu estádio. Morumbi virou palco de 6 shows que tem acontecido nos últimos dias. Contei para vocês que por conta da cessão do espaço para esses shows, o São Paulo vai faturar R$ 20 milhões livres de impostos. O último dos shows marcado para 23 de novembro e ainda há uma expectativa de que o São Paulo possa enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro como mandante no Morumbi. Bora falar agora sobre o Palmeiras, para registrar que Vitor Roque, quando vendido, vai render menos do que os 80% a que tem direito o Palmeiras quando dá compra junto ao Barcelona. Primeiro explicar que o Vitor Roque fez os 2 gols da vitória contra o Santos na noite dessa quinta-feira, resultado fundamental para que o Palmeiras continue sendo o favorito ao título do Campeonato Nacional. São 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Sobre a venda do Vitor Roque, quando o Palmeiras o compra do Barcelona, Verdão desembolsa 25 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. Foi um baita negócio, levando em consideração que o Barcelona havia comprado o jogador um ano antes por 60 milhões de euros, mas o Barça não vai perder tanto dinheiro assim. É que Palmeiras e Barcelona combinaram que o Barça terá direito a um percentual do Palmeiras quando o Vitor Roque for vendido. E esse percentual vai ser determinado de acordo com o valor do negócio. Bora explicar essa história. Se a venda do Vitor Roque, quando acontecer, for até 34 milhões e 900 mil euros, o Palmeiras fica com 70% e o Barcelona com 30%. Se o Vitor Roque for vendido entre 35 milhões de euros e 40,9 milhões de euros, o Palmeiras fica com 65% e o Barcelona com 35%. Agora, se o Vitor Roque for vendido acima de 41 milhões de euros, o Palmeiras fica com 60% e o Barça com outros 40%. Dá para entender o negócio, levando em consideração que o Vitor Roque havia sido comprado por 60 milhões de euros e não conseguiu na Espanha performar como tem conseguido com a camisa alviverde. Esses 2 gols fundamentais para que o Palmeiras continue sonhando com o título do Campeonato Nacional. A diferença de 3 pontos em relação ao Flamengo, na verdade, é de 4. Porque se o Flamengo tiver a mesma pontuação que o Palmeiras, o Verdão se sagrará campeão por ter mais vitórias. Hoje são 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Então, isso significa que nas 7 rodadas que ainda restam até o fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma rodada de lambuja. Ele pode perder uma rodada que o Flamengo vença e ainda assim ele continua à frente do seu adversário. E a dívida atualizada do Corinthians com Memphis Depay alcançou cifras assustadoras. O Corinthians deve 23 milhões de reais ao atacante holandês, número divulgado na última reunião do CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, para desespero dos dirigentes corintianos que estão horrorizados com o contrato firmado entre o clube e o atacante. Importante lembrar que em setembro a dívida do Corinthians com o Memphis era de 18 milhões de reais. Na oportunidade, as partes se acertaram para a quitação de 9 milhões de reais ao longo dos próximos meses, até fevereiro, e em março
do Corinthians pagaria outros 9 milhões de reais. Só que a dívida de setembro para novembro já cresceu mais 5 milhões de reais, alcançando 23 milhões. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que o Corinthians deve tanto dinheiro ao Memphis? Porque o contrato é muito ruim para o Timão. Entre esses 23 milhões de reais, há 2 bônus por gols, participações em gols e jogos no primeiro ano do contrato. Há também uma dívida em relação ao prêmio pelo Campeonato Paulista que ainda não foi paga. O Memphis tem direito a 4 milhões e 700 mil pelo título do Paulista, mas como houve atraso, esse valor já pulou para 5 milhões e 200 mil reais, além de luvas. Prêmio pela assinatura do contrato venceu em setembro, mais uma luva de algo na casa dos 6 milhões e meio de reais. Corinthians também tem tido dificuldades com direitos de imagem. E aí, essa dívida de 23 milhões de reais. O clima de irritação entre dirigentes do Corinthians para com o contrato do Memphis é tão grande que nessa reunião do CORE se sugeriu que os responsáveis pela assinatura do contrato por parte do Corinthians com o Memphis sejam convocados para prestar esclarecimentos. Como é que o Corinthians se permitiu assinar um contrato com um jogador que tem um custo mensal de 6 milhões de reais? Detalhe. Com esses 6 milhões, a gente nem está incluindo todos os bônus que ainda podem ser pagos, como por exemplo em participações de gols, jogos e tudo mais. É também por isso tudo que o Corinthians adoraria que o Memphis fosse negociado no mês de janeiro. Difícil imaginar que isso possa acontecer. O Memphis já percebeu que não terá boas oportunidades para receber o que ganha hoje em outros clubes de grandes centros. O que você pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentar. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau!